Não. Pronto, gravando. Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Opa, chat. Essa aula síncrona me deixa preguiçosa, faz parte da aula online. Bora lá. É só um, só um relembrando aqui. O que é que a gente viu na aula síncrona, na aula 4? A gente viu limites laterais. O que é que acontece se uma função tende só por um lado, certo? Mais ou menos isso. Se bem aqui eu tenho meu pontinho A e aqui é o eixo dos x. Então o x caminha aqui. Aqui é o eixo dos y, aqui que é o mesmo f de x. Se eu tenho minha função aqui e bem que ela tem um buraco no A, certo? E ela continua bem aqui. Eu vou chamar esse ponto bem aqui de pontinho B e esse pontinho bem aqui de pontinho C. Perdoa o desenho que tá horrível. Se eu calcular o limite... Opa, tem o microfone aberto. Isso aí, rapaz. João Paulo, tá aí? Desculpa, professor. Pronto, resolvido. Aí o que é que acontece? Se eu pegar o limite da minha função, que é o desenho aqui, o gráfico, o limite da minha função, quando ela tende ao A pela esquerda, ele vai ser C. Se eu pegar o limite da minha função, quando ele tende pela direita, ele vai ser o B. Para os detalhes, vejam a aula passada. O que é que a gente vai falar hoje? Hoje, a gente sempre, desde o primeiro dia de aula, a gente comentou desses pulos que tem nas funções, desses saltos, dos buracos. E a gente falou também de definição de uma função por partes. F de x é 2 se x é positivo, e f de x é 0 se x é negativo, menor ou igual que zero, certo? Isso é definir a função por partes. Uma parte é essa, e a outra parte é essa. Funções desse tipo normalmente apresentam descontinuidade, ou apresentam saltos. Hoje a gente vai ver que o salto é uma descontinuidade. Mas para saber o que é descontinuidade, a gente tem que saber o que é continuidade. Então hoje a gente vai estudar continuidade de funções e algumas propriedades de função contínua, certo? Próxima aula o bicho vai pegar e vocês vão aprender o que é o infinito, certo? Próxima aula também eu fui enquadrado pelo professor de falar para vocês sobre a definição formal por epsilon e delta. Não se espantem, são só letrinhas com nomes bonitos que não querem dizer muita coisa, mas tudo para a próxima aula. Continuidade de função. Vamos lá. O que é uma função ser contínua? Definição de continuidade. Uma função é contínua em um número A se o limite da f de x, quando quando a f tende a A, o limite, quando x tende a de f de x, é o próprio f de A. Vocês se lembram que nas aulas passadas a gente olhava assim, como é que a gente sabia calcular o limite? A gente olhava para a cara da função, via se tinha algum problema algum problema do tipo 1 sobre x menos 2. Quando a gente calculava esse limite, quando x tende a 2, isso aqui a gente não calculava, né? Isso aqui tinha um problema de domínio. A gente tinha que restringir o domínio dela, são todos os números reais, menos o numeral 2. Senão, isso aqui não existe. Certo? O que é que acontece? Acontece que uma função desse tipo, com esse tipo de problema, é uma função que não é contínua. Uma função bonitinha, a maioria das que a gente vai mexer, ela é contínua, certo? A maioria das que a gente vai mexer tem uma porrada que eu vou já falar ali na frente, só de função contínua. O que acontece?
Se meu x corre para o A, o f de x corre para o f de A. É o caminho mais natural que existe, certo? Então, quando isso aqui ocorre, a gente diz que a função é contínua. Beleza? A função ser contínua me dá algumas coisinhas bem óbvias, que estão bem aqui na nossa frente. Primeiro se o limite da f de x, quando x tende a A, é o f de A, inicialmente, o f de A tem que estar definido dentro do domínio, certo? O f de A tem que estar definido dentro do domínio. O limite tem que existir, bem claro, né? E o limite existir tem que coincidir com esse cara, que é exatamente a igualdade que está aqui. Bem básico. Por quê? Por que é básico? Porque é o caminho natural das coisas. Se minha função ela é uma função, vou dar um exemplo, uma função x ao quadrado, certo? Uma função x ao quadrado, função quadrática, o natural é que se eu correr para esse pontinho aqui, quanto mais perto eu vou para um ponto, por exemplo, quanto mais perto eu vou para esse ponto, tanto por aqui quanto por aqui, a minha função se aproxima da imagem dele. A imagem dele, a função vem bem para cá, certo? Vem para cá. Exatamente o que está aqui. Dúvidas? Ninguém disse nada, então não. É simples a simples ideia de não ter buracos. Não tem buracos, não tem problema. Se não tem problema, só aplica F no ponto e acabou-se. Vai calcular o limite. Vamos lá. Um exemplo. Né? Exemplos aqui. Essa função ela é uma divisão entre dois polinômios. Certo? Já adianto que a gente não vai conseguir desdobrar ela aqui para ela poder ser contínua, para a gente poder matar esse denominador. Por fatoração, nem por nada. O gráfico dela está bem aqui desse lado. Observe o seguinte. Opa. Observe o seguinte. Isso aqui é minha função f de x. Lá a minha função letra A. Acontece que a função ela é contínua em todos os pontos, menos no 2. Certo? Por que no 2? Porque no 2 tem um buraquinho. O buraquinho está dizendo o quê? Que nesse ponto aqui ela não existe. Não existe aqui agora, né? Mas na frente a gente vai ver o que acontece com coisas desse tipo. Essa função, se a gente, entre aspas, desconsiderar o 2, esse ponto aqui, ela é toda contínua. Em todos os outros pontos, tá batendo, né? O limite quando x tende a 1 pelos dois lados é o f do 1, que é esse pontinho aqui, certo? Então, o que a gente diz? A gente diz que f de x é contínuo em todos os pontos diferentes de 2, certo? Lembre-se que uma coisa que a gente está usando, mas eu não comentei. A definição está falando de um ponto A, certo? A gente só diz que uma função é contínua na reta toda, por exemplo, se ela é para todos os pontos da reta, todos os pontinhos. Eu só digo que a função ela é contínua em um conjunto. Pronto. A definição de continuidade ela é pontual. O que quer dizer pontual? Quer dizer que ela é só daquele pontinho ali, para cada ponto. Dizemos que uma função é contínua em um conjunto, como a gente está tratando da reta, um pedacinho da reta, um segmento de reta, é o intervalo, certo? Uma função é contínua em um intervalo, se for contínua em todos os pontos do intervalo. Se ela for contínua somente de um lado da extremidade do intervalo, estendemos a continuidade para a continuidade lateral. A gente vai já falar de continuidade lateral.
Vamos lá. Essa letra C aqui, o que que acontece? De novo, ela é contínua, todos os pontos, menos os dois. Certo? No 2 é retirado da brincadeira. Beleza? A noção de continuidade está diretamente ligada à noção de limite, porque, pela definição, ela é um limite. Então, faz sentido falar de continuidade lateral. A gente viu lá na aula 4 o que é um limite lateral. Uma função contínua à direita, a função f é contínua à direita em um número A, se ela tende pela direita para o número A e iguala-se a f de A. Contínua à esquerda, se ela tende à esquerda e iguala-se ao f de A. Bem tranquilo. A gente só trocou bem aqui a definição. A definição desse limite pode ser que o limite não esteja existindo pelos dois lados, só por um. Então a gente diz que ela é contínua só por um lado. A noção de continuidade é pontual. Quando ela é contínua em um intervalo, é porque ela é contínua em todos os pontos do intervalo. Pronto. Operações. Lembra que a gente falou de operação de limite, certo? Operação de limite, a gente vai matar essas operações bem aqui de continuidade com elas. Porque, por exemplo, se eu pegar a função f mais g, como é que eu verifico se essa função é contínua? Eu tenho que olhar, pegar um pontinho. Pegar um pontinho. Primeiro, eu tenho que ter essas funções contínua em A e aqui ser uma constante. Eu tenho que saber aqui. Como é que é isso? Pronto. Simplificando. O que é que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que a soma de duas funções contínuas é contínua. A subtração de duas funções contínuas é contínua. Multiplicação de uma função contínua por um número continua sendo uma função contínua. A multiplicação de duas funções contínuas é uma função contínua também. E a divisão também. Como é que se verifica que uma coisa é contínua, uma função é contínua? A gente pega ela, aqui está dizendo que ela é contínua em A, a gente vai jogar para esse A e verifica. De x. Vai abrir essas continhas, a gente vai usar as propriedades de limite, vai abrir as continhas, usar que ela é contínua, f e g são contínuos, ou seja, se f e g são contínuos, o limite quando x tende a A da f de A, e o limite quando x tende a A da G é G de A. Opa, G de A. Ok? Ok. A gente vai mostrar isso agora. Vou mostrar para vocês, mais ou menos. Vou mostrar por que a coisa acontece. A gente chama isso de demonstração. Observe que, usando as propriedades de limite, vou fazer de vermelho. Usando as propriedades de limite, o limite da soma é a soma dos limites. Então, isso aqui é igual ao limite quando x tende a A de f de x mais limite quando x tende a A de e de x. A gente vai só usar que f e g são contínuas em A. Se f e g são contínuas em A, vale o quê? Vale isso. Certo? Os dois pontinhos. Então, se isso aqui é f de A, rapaz, f de A, g de A, é igual. É a mesma coisa de f mais g de A. Certo? Que, do mesmo jeito, usa a propriedade lá de limite que a gente falou aquele dia. Acho que na aula 3, se não me engano. Isso aqui é o limite da f de x quando x tende a A, vezes o limite da g de x quando x tende a A. Se elas são contínuas, de novo, vale isso aqui. Isso aqui vira f de A. Isso aqui vira g de A. Certo? E isso aqui, por sua vez, é f vezes g de A. Certo? Propriedades. Antes, vocês não pediram, mas bora fazer um exemplo com números, né?
Vou ver se eu puxo aqui de cabeça. Vamos lá, vou pegar uma f x igual a x3, x2, g de x igual a, não sei, o seno x, certo? Vocês estão vivos? Sim, Alguém? Ah, bora lá. sim, professor. Essas funções, eu vou dar o spoiler, essas funções são contínuas, certo? Então, quando a gente pegar e somar, operar, né? Somar, subtrair, multiplicar, dividir, vai acontecer que a parada também é contínua. O resultado. Se a gente olhar para o limite, eu vou dizer que ela é contínua. F e G são contínuas em A, onde A pertence à reta. Quando eu boto pertence à reta, ele é um número. Tranquilinho lá. 7, 8, 9, 10, menos 1, menos 2. Um número real. Vou botar aqui x tende a A de F vezes G. Verifique se é contínuo. O que é que tem que acontecer? Esse limite aqui, quando x tende a A, tem que dar exatamente a multiplicação. Tem que dar F vezes G de A. Beleza? Então vamos lá. Abre a continha. Vezes. Substitui a F. Isso aqui é igual ao limite. X tende a A. F é x ao quadrado. Vezes o limite. Quando x tende a A. De seno de x. Isso aqui é igual. Como elas são contínuas, A quadrado vezes seno de A. Vejam só que isso aqui é a mesma coisa que F vezes G A. Mostrando que, de fato, a multiplicação de duas funções contínuas é uma função contínua. Com números agora, né? Só um instante. Bora lá. Alguma pergunta? Não, né? Tá fácil, tá tudo fácil. Uma observação aqui que eu botei é ter atenção com o domínio das funções. Minha letra ficou um pouquinho mais feia aqui. Mas prestem atenção no domínio das funções. Vocês têm a liberdade de quebrar o domínio da função. Por exemplo, se eu tenho uma função e ela tem um problema ali no 2, no 3, no 4, eu posso dizer que ela é contínua para todos os números menos aquele. Certo? As propriedades. Nos livros de matemática, o que a gente entende por propriedade, quando ela é um pouquinho mais elaborada, vamos dizer assim, tem esse nomezinho de teorema. Teorema é uma regrinha, certo? Teorema. Aqui a gente vai só balançar a cabeça para os teoremas, certo? Se eu tivesse no curso de matemática, eu ia mostrar o porquê de cada coisa. Mas aqui não interessa muito. Então, o teorema diz uma coisa, você balança a cabeça, acredita e usa ele, principalmente. Então, vamos lá. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que essas funções bem aqui são contínuas. E qual a importância disso? Lá nos exercícios que eu passar para vocês, pode vir uma pergunta bem simples. Essa função aqui, pof, é contínua? Aí você vai olhar a cara dela. Se ela for uma dessas citadas aqui, ou polinômio, função trigonométrica, exponencial, função racional, trigonométrica inversa, logaritmo em raízes, ela é contínua. De graça, de graça, de graça. Mas ela é contínua para todo número de quem? Do seu domínio. Prestem atenção no domínio, onde pode ter problema. Só um
um lembrete. Função polinômio. O que é uma função? O que é um polinômio? Onde tiver x expoente, mais 3, mais x ao quadrado, mais x à décima, isso aqui é um polinômio. Enquanto tiver x elevado a alguma coisa, somando, é um polinômio. Pode arrochar. Pode dizer que ela é contínua em todo ponto do domínio. Função trigonométrica. Seno, cosseno e tangente são as funções trigonométricas básicas da gente aqui, certo? Todas as outras, inclusive as inversas, vão partir dela. Quem são as inversas? Quem é que é a inversa do seno? Inversa do seno é o seno a menos 1 de x, certo? Que é igual a 1 sobre x, seno de x, que é quem? Já foi falado aí. Cossecante de x. A do cosseno, quem é? É a secante. É o cosseno a menos 1 é igual a 1 dividido pelo cosseno, que é igual a secante. Alguém não conhece as funções inversas das trigonométricas? Não tenha medo, pode falar. Vou dar o bizu. Pessoal, eu não conheço, não. Não Eu conhece? não lembro. Nunca nem viu? Não. Conhece essas aqui? Sim, sendo tangente. Beleza. Qual é o lance aqui? Como é que tu sabe quem é quem, né? Por exemplo, professor, como é que eu sei que a secante é a inversa do cosseno? Decorar os nomes. Primeiro, os nomes. Secante, secante e tangente. A cotangente é bem direto, né? Que ela é a inversa da tangente porque tem tangente no nome. Mas e agora essas duas aqui? Você vai fazer o seguinte. Você vai olhar atentamente para a terceira letra. Olhe atentamente para a terceira letra. Quem é que você está vendo nessa aqui? É uma letra S. S de quê? S de seno. Beleza? Então, a inversa do seno é a cossecante. A secante tem o Czinho aqui. O C de quem? C de cosseno. Então, secante inversa do cosseno. Cotangente, já está no nome, mas observe que a terceira letra é um T. T de tangente. Então, ela é a inversa da tangente. Certo? Deu para pegar aí? Sim, sim, aham. Beleza, né? Uma observação para tu que nunca viu. Quando a gente falar de gráfico de seno, cosseno e tangente, quando você inverter ele, o gráfico só vai deitar. Como é que eu explico isso? Eu vou mostrar aqui não sei se vocês conhecem, o gráfico da tangente. O gráfico da tangente é uma coisa tipo assim. Aqui é o 1. E no 1 ela tende a crescer até o mundo se acabar. E aqui é o menos 1. Porque vocês lembram, não sei se vocês lembram, mas não lembro, vou falar agora. O círculo trigonométrico é esse cara aqui, né? Aqui, assim. Só que aqui eu só tenho cosseno e seno. E a tangente, opa. E a tangente, ela é essa coisa aqui. Só que ela trisca aqui, finge que trisca aqui. Quando esse cara bem que é 45, essa tangente aqui é 1. Ela vai. E ela é 1. Ela bate bem aqui. Certo? E aí depois ela vai crescendo, 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 crescendo. Crescendo, 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 crescendo. Até que tem aqui, quando ele é 90, não existe, né? Uf, não existe. Tá paralela, então não existe. Bem que não é 1. Bem que é 90 graus ou π sobre 2. Aqui é o menos π sobre 2. Só esse carinha aqui.
Menos π sobre 2. Isso aqui é o gráfico da tangente. Beleza. O que acontece com o gráfico da cotangente? Deixa eu usar essa ferramenta aqui. Deixa eu ver se rola. Pronto. Ele é assim. Ele é assim. Ele só troca os eixos. Ele faz só uma rotaçãozinha. Esse aqui é o gráfico da cotangente. Certo? Não apaga, né? Vou riscar de azul aí. Aí aqui a gente tem o menos 1 e 1. Os gráficos das funções trigonométricas, eles são literalmente iguais, só que rotacionados, certo? Deixa eu dar uma apagada nisso aqui tudo. Ótimo. Pronto. A gente falou de trigonométrica inversa, funções racionais e funções raízes. Função racional é uma divisão entre duas funções, que o resultado é racional. Ele bota racional porque vem daquela ideia de número racional. O que é um número racional? É todo número que pode ser escrito em fração. 1 sobre 2, né? Mas se for uma coisa do tipo, em vez de ser 1 sobre 2, ou sei lá, 300 sobre 127, isso aqui é um número racional, é divisão. É uma coisa do tipo f dividido por g. Isso aqui é uma funçãozinha que tem um novo nome e é representado pela divisão. Isso aqui é uma função racional. Uma função exponencial, aquela clássica, elevada a x. Função raiz, sei lá, quadrada, raiz cúbica, tudo contínuo. Nem pisque. E se é exponencial é, o log também é, o ln. O ln de x também é contínuo. São essas as funções que a gente vai mexer quando a gente for resolver questões de continuidade, certo? Sempre atenção para o domínio da função, beleza? Porque qualquer mexidinha, você pode tirar um ponto, tirar 2 pontos, certo? Vamos lá. Vamos olhar aqui os exemplos. Ver se essa função ela é contínua, né? Então, o que é que a gente tem que ver? A gente tem que ver se quando o limite dessa função... Essa aqui é um exemplo de uma função racional. Ela é uma divisão de duas funções. A gente tem que ver se quando o limite dela, quando ela tende a 3, é 3, certo? Ou é o f de 3. Como eu chamei lá na questão anterior, a gente vai mexer, tipo assim, a gente vai mexer a grandona sendo a H, a de cima sendo a F e a de baixo sendo a G. Então é como se eu tivesse a G aqui, em cima F, e a H é o resultado da divisão delas duas. Então a pergunta é, o limite de H de x, quando x tende a 3, é H de 3? A pergunta é, isso aqui é verdade ou não? Vamos ver, né? Vamos ver. Onde é que está o problema? Qual o domínio dessa função? Qual o domínio da função h? Qual é o possível... Aí vem a outra pergunta. Qual é o possível problema da função h? É o denominador, certo? O denominador tem que ser diferente de zero. Então, 3x menos 2, ele tem que ser diferente de zero. Beleza? Então, 3x tem que ser diferente de 2. E x tem que ser diferente de 2 sobre 3. Então, o domínio dessa função é qual? É todo mundo menos esse carinha aqui. Porque esse carinha aqui vai quebrar bem aqui o denominador. Então, como nosso limite está correndo é para o 3, que não tem nada a ver com esse cara, isso aqui é contínuo. Por quê? Porque ele está correndo para um cara de dentro do domínio. Explicitar domínio
de h de x, é igual a todo mundo da reta menos o 2 sobre 3, certo? Então, a gente pode argumentar que isso aqui é igual a h de 3. Vamos ver aqui quanto é h de 3. Só substituir o 3 lá. 3 ao quadrado, mais 4 vezes 3, mais 7, 3 vezes 3, menos 2. 3 ao quadrado, 9, mais 4 vezes 3, 12, mais 7. Daqui dá 9 menos 2. 9 feio. 9 menos 2. Isso aqui dá 7 mais 12. Dá 19. Mais 19 dá 28. 28 dividido por 7, né? 28 dividido por 7 dá 4. Então isso aqui dá 4. Né? Beleza? Então verificamos o quê? Verificamos que essa função é de fato contínua. Por que ela é de fato contínua? Porque o único problema no domínio dela seria nesse ponto. Mas nosso limite está correndo por um ponto que está dentro do domínio. E como a gente acabou de ver, ela é uma função racional, então está tudo ok. Vou aplicar a função no ponto. E agora essa outra aqui de baixo. Observe que de cara, ela é uma função trigonométrica. Beleza? Uma função trigonométrica. Aí a pergunta é, x está dentro do domínio? Porque se tiver, a gente só joga, só aplica. E é exatamente o mesmo ponto que a gente estava levantando nas aulas passadas. Correr para esse ponto zero tem algum problema? A resposta aqui é não. Certo? Por quê? Quando a gente fala de função trigonométrica, o domínio da função trigonométrica é quem? É 0 até 2π. Certo? Porque aqui ela não se repete. O zero está dentro do domínio. Se o zero está dentro do domínio, então a função é contínua. Beleza? Aqui também não tem nenhum outro agravante, como esse de denominador. Então, o zero pertence ao domínio, a gente só aplica o limite de x corre para zero, de cosseno de x mais π sobre 2, é só substituir. É igual ao cosseno de π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? É zero. Beleza. Morreu Maria Praia. Alguma dúvida? Não. Não? Tudo tranquilo? De novo, eu estou enfatizando 1.500 vezes. Analisem quem é o domínio, vejam se tem um problema. Se não tiver, só aplicar. Aqui a gente vai falar de... Chato, já está acabando. A gente vai falar de alguns teoremas. Esses teoremas, eles têm utilidade de como eu brinco, na hora de fazer a conta, vocês vão usar ele. Mas vocês vão usar ele, não nem prestar atenção que estão usando ele. Então, bora lá. Esses dois aqui querem dizer quase a mesma coisa. O que é que os teoremas estão falando? Estão falando que se eu tenho uma f contínua em B, no pontinho B, e o limite da g, quando x tende a A, é o B, então quando eu olhar para a composição, f de g de x, como esse carinha aqui, ó, corre para o B, então quando eu trabalhar com x correndo para o A, essa g de x corre para o B, Bzinho, e como f é contínua, dá f de B. Essa daqui, desdobrando, é a mesma coisa dessa daqui. Certo? Se g é contínua em A, e f é contínua em g de A, então a função composta f bola g é contínua. Basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que se eu pegar duas funções contínuas, ela é contínua também. Certo? E aí, a vantagem na hora de fazer a conta é que se você tiver uma composição de duas funções, você pode deixar uma quietinha e jogar o limite lá dentro da outra. Certo? Você deixa a f quieta e joga o limite para dentro da g. Exatamente isso aqui. Vamos olhar aqui. A raiz, ela é uma função. O ln, ela é outra função. Então,
Como eu estou trabalhando com funções que são contínuas no zero, certo? A raiz, a função raiz de x, não tem problema nenhum no zero, certo? Então, o que acontece? A gente pode... Isso aqui é igual a raiz grandona do limite, quando x tende a zero, do ln de 1 menos x ao quadrado, certo? A gente acabou de ver ali atrás que ln é uma função contínua para todo ponto em seu domínio. Tem algum problema aqui no domínio do ln? Tem não, certo? Então, a gente vai só aplicar. Que é igual a raiz. Quem é o limite, quando x corre para o zero, a gente vai só aplicar, vai só substituir. Troca isso aqui por zero. Dá o raiz do ln de 1. Quem é o ln de 1? Não sei se vocês se lembram, mas o ln de 1 é o número, exatamente. É o número o qual eu elevo o e e encontro zero. Qual é esse númerozinho aqui? Encontro 1. Já estou dando a resposta. É o próprio zero. Então, isso aqui é igual a zero. Então, o que a gente vai ter? Isso aqui é a raiz de zero, que é o próprio zero. Acabou. Beleza? Aplicamos a propriedade da composição de função contínua. Agora a gente vai aplicar nesse daqui. Esse aqui é a exponencial. A exponencial é contínua. Isso aqui é uma função polinomial, também contínua. Onde não existe nenhum problema no 2. O que a gente vai fazer? A gente vai poder pendurar esse limite aqui em cima. X ao quadrado menos 3x mais 1. Certo? Esse aqui, como a gente falou, é uma função que é contínua nesse ponto 2. Porque não tem nenhum problema. O 2 está dentro do domínio dessa função, que é uma função polinômio. A gente vai substituir. Vamos substituir ligeiro aqui. 2 ao quadrado, 4. Menos 6 mais 1 dá menos 1. 2 ao quadrado, 4. 1, 5 menos 6 menos 1. Certo. Isso aqui é igual a 1 sobre E. Fechou? Usamos a propriedade da composição de função, de novo, para descobrir quanto é que vale esse limite aqui. Esse limite aqui vale 1 sobre E. Beleza? Alguma pergunta? Professor, colocando aí, vamos dizer, como se fosse um exemplo de continuidade, chegando próximo, pegando essa última função aí, E elevado a x, volte aí. Não, essa última que você, isso, a última aí que você usou. A função é igual, aí fazendo, né? Isso, por exemplo, 2,1, aí, tipo assim, para ficar mais claro para nós o exemplo. Não entendi a pergunta. Deixa eu copiar ela aqui. Tipo assim, valores que se aproximam de 2, tanto pela direita quanto pela esquerda. Mas como o número está tendendo a 2, ele está se aproximando do 2, só não é 2. É, ele tá se aproximando do 2, só não é 2. O problema é que se eu botar um número quebrado aqui para tu entender melhor, vai complicar mais. Sabe por quê? Porque se eu pegar um número, por exemplo, 2,15, eu vou ter que calcular o quadrado dele, subtrair 3 vezes ele, somar 1, e aí depois eu vou ter que olhar para E elevado a esse número. E esse número é um número todo quebrado também, certo? Se eu olhar para o 1,99 e eu for substituir aqui, aí só para fazer essa conta aqui, a gente já vai dar 10 horas, certo? Ok, professor. Porque, como a gente está mexendo com esse expoente e ele está ficando negativo, então, muito possivelmente, como não é um número que a gente sabe quanto é, ele é um número irracional, tipo π. Se eu tivesse aqui, por exemplo, se meu resultado tivesse dado 1 sobre 2, eu fazia para ti de boa aqui. Por quê? Porque se eu pegasse um númerozinho um pouquinho maior, ele ia dar uma coisa tipo, se meu resultado fosse 1 sobre 2, ao invés de ser 1 sobre E, quando eu pegasse um número que fosse um pouquinho maior que 2, esse número aqui, esse resultado, ia ser tipo
1 sobre 3, certo? 1 sobre... Não vou nem falar. 1 sobre 2. Se meu resultado fosse 1 sobre 5, se eu pegasse um número maior, ia dar uma fração maior. Uma fração maior, tipo 2 sobre 5. E por outro lado, poderia dar uma fração menor, tipo 1 sobre 6, certo? Mas o problema aqui é o E. Não dá pra eu mexer desse jeito que tá falando. Mas alguma coisa não ficou clara? Tu falou para entender melhor e tal. Alguma coisa não ficou clara? Não, Ou é só não, o costume mesmo? ok. É curiosidade mesmo. Ah, Costume. beleza. É porque quando a gente não tá acostumado a mexer com essas coisinhas aqui, elas são um pouco estranhas. Mas vão se acostumando. Com o tempo vai dar certo. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. Teorema do valor intermediário. Eu vou ler o que tá ali. E como sempre, eu vou falar do jeito mais fácil de entender. Suponha que f é uma função contínua no intervalo fechado e seja n um número qualquer entre f de A e f de B, em que f de A é diferente de f de B. Então, existe um número c em AB, tal que f de c é igual a n. O que é que a questão está te dizendo? Vou dar um gráfico aqui. O que é que esse teorema está querendo te dizer? Está te dizendo o seguinte: se eu tenho uma função contínua, eu tenho uma funçãozinha contínua, deixa eu ver se tem aqui para frente, tem não. Função contínua. Vou botar aqui a reta. A função f de x igual a x, certo? Essa função aqui é contínua, f de x igual a x. Por quê? Porque ela é um polinômio, né? Um polinômio x, o polinômio é o x, 1 vezes x, ela vai dar 1. A questão está te dizendo o seguinte. Se ela é contínua em um intervalo fechado, aqui a gente está mexendo com a reta toda. Se ela é contínua em toda a reta, certo? E existe um ponto, vou botar aqui, o desenho vai ficar similar a esse, mas não vai ser, né? X mais 3. Se existir um ponto, por exemplo, o f de 2 é 5, certo? E o f de menos 5 é igual a menos 2. O que é que esse teorema está te dizendo? A função ela é contínua em todo o intervalo. A gente está mexendo com a reta. O teorema está te dizendo simplesmente que se isso aqui acontece e essa função é contínua, se eu pegar um número entre esses dois, vou dar um exemplo, 1. Vou pegar um número entre esses dois, o 1 é igual ao f de algum cara aqui. Só que esse cara está entre 2 e menos 5. Entre 2, onde C pertence a um intervalo aberto, porque não pode ser eles, né? Ele já tem essas imagens aqui. 2 e menos 5. Beleza? Ficou claro? Alguém não entendeu? Professor, você pode repetir mais uma vez que eu não entendi? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vou botar mais uma página. Vou jogar isso aqui pra... Vou pegar aqui uma função conhecida e contínua. Uma função... Essa função aqui ela é contínua, beleza? Ela é contínua em toda a reta.
Aí eu vou dizer o seguinte. Quem foi que perguntou? Nome? Wilmara. Lumara. Vou te perguntar o seguinte, Lumara. Lumara. Wilmara. Wilmara. Beleza, foi mal. Sim, Wilmara. Wilmara, é o seguinte, eu vou te perguntar se existe algum lugar, algum ponto, onde essa função aqui é zero. Aí tu vai lá e vai pensar assim. Zero, né? Não, zero não. Porque vai dar um erro aqui. Mas existe algum ponto C, tal que o F diz. Eu vou botar C não. Vou botar um X barrinha em cima dele. Existe algum X barrinha, que quando eu calcular o F de X barrinha, isso aqui é igual a 5. Isso aqui acontece, Omar? Aí tu vai olhar e pensar o seguinte. Ora, veja só. Se F de 1 é igual a 1 mais 1, que é 2, e F de... Ah, cara, o 5 ficou muito simples aqui. Eu vou botar o 6. O F de 3 é igual a 9 mais 1, que é 10, certo? Então, o que é que o teorema está te dizendo? O teorema aqui está te dizendo o seguinte. Esse x barrinha existe, sim, com certeza. Ele é algum ponto entre esses dois. Por quê? Porque 6 está bem aqui no meio entre 2 e 10, certo? E essa função ela é totalmente contínua. Então, o teu x barrinha, ele existe. E ele está em algum lugar entre 1 e 3. Eu só não sei dizer qual é o ponto. Eu sei dizer que existe. Certo? Beleza, galera? Ficou claro? Professor, aí não tem nem como dizer como é que faz para adivinhar, descobrir qual é, não, esse ponto. Tem. Tu vai pegar. Tu já tem que... Ele de fato existe. Em algum lugar ali, né? Tu vai pegar e igualar essa função aqui a 6. Tu vai substituir. Tu vai pegar x ao quadrado mais 1 igual a 6. Isso aqui dá 5. Então, esse aqui é raiz de 5. Mais ou menos 5. Mais ou menos não, porque ele tem que estar aqui dentro, ó. Ah, sim, sim. Certo? Certo. Primeiro, tu garante que ele pode existir pelo teorema e depois tu calcula ele. Certo? Entendi. Mas a aplicação dessa coisa é mais simples do que isso. Vamos lá. A ideia é essa aqui. Mostra que existe uma raiz da equação entre 1 e 2. O que é uma raiz de uma equação? A raiz de uma equação é um número que zera ela. Transforma ela toda igual a zero. Certo? A gente não sabe, a gente não vai conseguir saber quanto é. Porque a gente não consegue resolver uma equação aqui de terceiro grau desse jeito. Certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai olhar, chamar isso aqui de função, né? O f de x é igual a 4x3 menos 6x quadrado mais 3x menos 2. A gente quer que ela seja igual a zero. A gente vai calcular o f de 1 e o f de 2. F de 1 é igual a 4 vezes 1 menos 6 vezes 1 mais 3 vezes 1 menos 2. Vai dar 4 menos 6 mais 3 menos 2. Aqui vai dar menos 8 mais 7 dá menos 1. O f de 2 é igual a 4 vezes 2 ao cubo, 8. 6 vezes 4. Mais 3 vezes 2. Menos 2. Que vai dar 32. Menos 24. Mais 12. Menos 2. Que vai dar... Mais 6, professor. mais 6. Aqui vai dar 8, né? E aqui vai dar mais 4. 12. Ora. Veja só.
Esse número aqui ele é positivo, correto? Então, esse número aqui é negativo. Veja o seguinte. Menos 1 é o f de 1. F de 1 é o menos 1. O f de 2 é o 12. Vocês concordam comigo que o zero está entre menos 1 e 12, correto? Então, existe alguém que tem, eu vou chamar ele de x barrinha. Existe um x barrinha, é o que é f de x barrinha é zero. E além disso, eu sei que x barrinha, ele pertence ao intervalo 1, 2. Mostrei, não mostrei não? Porque o que é uma equação ter raiz? Ela ter algum xzinho e zera ela todinha. A gente encontrou. A gente mostrou que existe. A pergunta só quer isso. Eu não preciso saber quanto é. Eu sei que existe. Beleza? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Ah, entendi. Não entendeu? Ah, entendi. Não, vírgula, entendi ou não entendi? Não, vírgula, entendi. Ah, agora sim. Beleza. Tem mais um exemplo aqui. Esse aqui é para encerrar nossa aula. Deixa eu ver que horas são. 9h13. Vamos lá. Mostra que a equação abaixo possui raiz. A raiz dela existe. Eu não sei quanto é. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos procurar um número para dar negativo, outro número para dar positivo. Quando a questão não te disser onde é que está, você tem que ser malandro, você tem que ser esperto. Eu vou logo dizer. Teste o menos 1 e teste 1. Porque o zero está entre menos 1 e 1. É o mais simples de todos. Tá? Então, vamos lá. Quando eu olhar aqui, quanto é que é o f de menos 1? Opa. Porque a ideia vai ser essa. A gente vai olhar quanto é o f de menos 1 e quanto é o f de 1. Vão ter valores. E espero eu que o zero esteja entre esses valores. Certo? E aí a gente vai ter um x barrinha, que está entre menos 1 e 1, que dá 0. Vamos lá. F de menos 1 dá menos 1, que dá menos 3. Aqui dá menos 3 sobre 2. Vai dar menos 5. Vai dar menos 3. Acho que aqui todo mundo concorda que isso aqui é negativo, né? De cara. E vai dar menos 4, menos 5, menos 9. Menos 12. 3 sobre 2. Aqui vai dar menos 24, menos 3, 27 sobre 2. Negativo. A gente só quer agora que o f de 1 seja positivo. Porque o zero está entre um número positivo e um número negativo. Certo? Vamos lá. A ideia quase sempre vai ser essa. Quando falar de raiz, é porque aquele troço lá vai ter que ser igual a zero. E aí você vai jogar um valor nele para dar positivo, você vai dar outro valor para dar negativo. Obviamente, o zero está entre o número positivo e o número negativo. Você aplica o valor intermediário e encontra que alguém vai dar zero. Não sei quem, mas vai dar. Até porque se a gente fosse pegar para resolver isso aqui igual a zero... Fazer a correr dessa aí. Oi? Fazer a correr dessa aí. Pois pronto, né? Se igualar a zero e pedir para resolver, aí é mais complicado. Vamos lá. Substitui 1. Mais 5, menos 3. Vamos ver se dá aqui. Isso aqui dá 4. Menos 3 sobre 2. Mais 2. Aqui é 6, menos 3 sobre 2. Aqui vai ficar 12 menos 3. 12 menos 3 é 9 sobre 2. Que é positivo. Certo? Então, existe um x barrinha. Aí você vai escrever. Pelo teorema do valor intermediário,
existe um x barrinha que pertence. A gente não tomou o menos 1 em 1, então ele pertence a menos 1 em 1, tal que o f de x barrinha é igual a zero. Ou seja, x barrinha é uma raiz dessa equação aqui. Não sei quanto é x barrinha, não sei, não preciso também saber. A pergunta só perguntou se ela possui. Mostre que possui. Mostrei, possui. Não preciso saber quanto é. Por hoje é só. Próxima aula é limites infinitos, limites no infinito, assíntotas. Eu tenho que falar também de definição formal de limite. O professor titular da disciplina disse que era para eu falar, porque mesmo sendo uma coisa puramente matemática, eu vou só falar, não vou cobrar, eu vou só mostrar para vocês qual o sentido da coisa, que a gente já falou aqui 1.500 vezes, só que é só cheio de frufruzinho. Mas ele disse que no ramo da estatística, se alguém for seguir carreira acadêmica, mestrado, doutorado, existe alguma área que vai precisar dessa ideia matemática. Então, não vou excluir nenhuma possibilidade. E também, na quarta-feira, eu vou dizer mais ou menos como é que a gente vai fazer nosso trabalho. Essas aqui são algumas atividades, algumas questões que eu passei à vista e vi que estavam em sintonia com o que a gente falou hoje. Nessa página aqui, tudo do Stuart. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Sim, não. Vou parar minha apresentação aqui. Vai ficar só nós agora. E aí, galera? Alguma pergunta? Tá tudo tranquilo? Tá tudo suave, professor. Tudo beleza? Pois eu vou fazer o máximo para amanhã já dividir os grupos. Se não, quarta-feira eu divido, que amanhã é feriado também, né? Não vou forçar muito. Se eu vou dividir os grupos, quarta-feira a gente tem aula e explica como é que vai ser o trabalho mesmo, de fato. Vou encerrar aqui a gravação. Encerra, meu Deus. Aqui. Vou